Na madrugada de 7 de agosto de 1994, a cidade de Oakville, no estado de Washington, foi tomada por uma chuva diferente de qualquer outra. Era por volta das 3 da manhã quando os primeiros pingos começaram a cair. Do lado de fora, tudo parecia normal, o som da chuva batendo nos telhados, nos carros, escorrendo pelas sarjetas. Mas logo os moradores notaram algo errado. As gotas não escorriam como água. Elas grudavam. Eram espessas, gelatinosas, com uma textura que lembrava silicone líquido ou o interior de uma água viva. Não tinham cheiro, cor ou gosto, mas ao tocar a pele, provocavam uma sensação estranha, como se absorvessem o calor do corpo. Ao amanhecer, os carros, as ruas, as janelas e os quintais estavam todos cobertos por aquela substância translúcida, parecendo que a cidade havia sido mergulhada em um pesadelo silencioso e escorregadio. As primeiras reações foram de confusão. Era um fenômeno climático raro? Algum tipo de poluição? Uma brincadeira? As teorias começaram a surgir entre os moradores, mas nada prepararia a cidade para o que aconteceria nas horas seguintes. Antes que o relógio marcasse o meio-dia, dezenas de pessoas começaram a se sentir mal. Era como se algo invisível tivesse entrado pelos pulmões e se espalhado pelas veias. Os sintomas variavam: febre alta, tontura, náuseas, fadiga, dificuldade para respirar. Algumas pessoas desmaiaram. Outras tiveram convulsões. Cães jovens e saudáveis começaram a morrer sem razão aparente. Gatos se escondiam, miando de forma estranha, como se pressentissem algo que os humanos não conseguiam compreender. O policial David Lacey, que patrulhava a cidade naquela manhã, relataria mais tarde em entrevista que sentiu como se estivesse sendo drenado por dentro. Seu parceiro vomitou dentro da viatura. Os dois ficaram incapacitados por dias. Era como se a cidade inteira estivesse sendo intoxicada por um agente invisível e implacável. Algo havia vindo do céu, e não era chuva. Alguns moradores, desconfiados, começaram a coletar a substância em frascos e potes. Queriam respostas. Amostras foram enviadas ao Departamento de Saúde do Estado. O que os técnicos encontraram foi perturbador: células humanas brancas, vivas. E mais, estruturas similares a protozoários desconhecidos, bactérias em atividade, material orgânico não identificado. A pergunta inevitável era: como algo assim poderia ter caído do céu? As análises não ajudaram muito. A substância se degradava rapidamente em contato com o ar e era difícil de conservar. Apenas um laboratório privado, sob a liderança da microbiologista Dra. Beverly, conseguiu manter uma amostra estável por alguns dias. Ela declarou, em uma entrevista à imprensa local, esse material não pertence a nenhum banco de dados conhecido. É como se tivesse sido fabricado, projetado. Não posso afirmar o que é, mas sei que nunca vi nada igual. Enquanto isso, a cidade continuava a adoecer. Hospitais lotados. Médicos sem respostas. Famílias inteiras em quarentena. E então, uma semana depois, a substância caiu de novo. E depois outra vez. 6 episódios no total, sempre entre agosto e setembro. Após cada chuva, novos relatos de doenças, confusão mental, vômitos, sangramentos nasais. Algumas crianças começaram a ter pesadelos recorrentes e a desenhar figuras no teto, olhos, nuvens pretas, corpos flutuando. A essa altura, surgiam rumores de que Oakville estava sendo alvo de um experimento militar. A cidade ficava próxima de várias bases aéreas, e moradores começaram a relatar aviões sobrevoando a área pouco antes das chuvas. Não eram caças comuns. Eram aviões grandes, sem identificação visível. Um ex-militar, sob anonimato, afirmou que conhecia protocolos de dispersão de agentes biológicos, algo que jamais deveria ser testado sobre populações civis. Mas parecia ter sido exatamente isso que acontecerá. E então, os desaparecimentos começaram. Amostras recolhidas por técnicos do governo desapareceram dos arquivos. Relatórios sumiram. Laudos foram extraviados. A doutora Beverly, pressionada por superiores e supostos agentes federais, se afastou do caso. Seu laboratório foi fechado poucos meses depois. Moradores começaram a relatar perseguições silenciosas. Viaturas paradas na frente de suas casas à noite. Pessoas estranhas observando de dentro de carros escuros. Fotografias sendo tiradas. Telefones grampeados. Históricos médicos perdidos. Uma moradora, Michelle Collins, afirmou ter sido ameaçada após dar uma entrevista. Sua caixa de correio era violada quase diariamente. É como se alguém quisesse que a gente esquecesse o que viu. Como se nada tivesse acontecido.
A mídia local tentou explorar a história. Um programa nacional de televisão chegou a exibir uma reportagem especial sobre a chuva mortal de Oakville. Mas depois disso, silêncio. Nenhum novo repórter apareceu. Nenhuma autoridade comentou. A cidade foi apagada das manchetes. E então, um dia, a substância parou de cair. Nunca mais houve um novo episódio. Mas o estrago estava feito. Algumas famílias deixaram a cidade. Outras permaneceram, preferindo o silêncio à exposição. Aqueles que ainda vivem em Oakville evitam falar sobre 1994. Há quem diga que foi um aviso. Outros acreditam que foi um teste que saiu do controle. E há aqueles que acham que foi o início de algo maior, um experimento que, de alguma forma, continua até hoje, em outras cidades, com outros nomes. Os céus voltaram a ser limpos. Mas o trauma ficou impregnado na terra. Os registros oficiais são poucos, quase inexistentes. Mas os testemunhos sobrevivem. E os mais atentos, de tempos em tempos, voltam os olhos para cima, não com medo da chuva, mas com a dúvida de sempre. E se ela voltar?